bem-vindo a todos que assistem ao canal Felipe Almeida FC. Hoje nós vamos continuar as aulas sobre a calculadora financeira 12C. Hoje nós vamos falar de cálculo de percentual, percentagem, né? Calcular o percentual de algumas continhas bem simples, tá? Bom, vocês vão ver que a calculadora 12C ela tem 3 teclas básicas para você trabalhar com um percentual. Você vai ter essa tecla aqui, ó, que é o percentual total. Você vai ter o delta percentual, que é a variação percentual. E a tecla normal para cálculo direto de percentual. Percentagem. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa, na calculadora da 12C você não precisa não precisa converter. Por exemplo, eu quero calcular 4%. Eu não preciso dividir 4 por 100 para achar 0,04, que é o percentual, certo? Na 12C nós já podemos fazer isso direto e não tem problema algum. Isso não está errado na 12C, tá bom? Então, como é que a gente faz? Nós pegamos um valor base, apertamos Enter, indicamos o percentual e a tecla de percentual simples aqui. Vamos ao exemplo. Eu quero calcular 14% de R$300. Como eu faço isso? O valor base, qual é? 300. No meu exemplo, 300, Enter, e eu quero calcular 14% de 300. Então eu venho 14 e clico na tecla aqui de percentual, tá certo? Simples. Ele já vai me dar o resultado. Neste exemplo, o número base foi 300. Se o número base já for o resultado de uma conta anterior, não será necessário e você não deve apertar o Enter, tá certo? Vamos supor aqui, eu fiz uma conta simples, 200 menos 100, tá certo? Eu fiz essa conta, 200 menos 100, 100. Digamos que eu queira usar este resultado para calcular um percentual, então este resultado será o número base. Eu não preciso apertar agora de novo a tecla Enter. Eu já posso fazer direto. Então, se eu quiser calcular agora 10%, eu venho aqui, 10%. 10. Tá certo, pessoal? Então, lembrem-se disso. Se o número base for o resultado de uma conta anterior, você não deve dar input com a tecla Enter. Tá ok? Vamos lá, zerar CLX. Agora vamos falar um pouquinho de valor líquido. Ok? Bom, o valor líquido, ele é muito simples. A calculadora retém o valor base e você somente deve calcular o percentual e somar ou subtrair. Como você faz isso? Você tem um número base, tecla Enter. Até aí é igual ao que nós vimos. Depois vem o segundo número e o percentual. Vamos ao exemplo de valor líquido com a 12C. Bom, um exemplo aqui de valor líquido com a 12C. Vamos ler aqui a definição. O valor líquido quer dizer o valor base mais ou menos a percentagem. Pode ser facilmente calculado com sua HP12C, pois ela retém o valor base na memória depois de calcular a percentagem. Para calcular um valor líquido, simplesmente calcule a percentagem apertando em seguida mais ou menos. É o que nós basicamente acabamos de ver, certo? Vamos fazer este exemplo aqui, ó.
Você está comprando um carro novo que é vendido por 13.250. A concessionária lhe oferece um desconto de 8% e os impostos sobre o valor da compra são de 6%. Calcule o valor que a concessionária vai cobrar e depois o custo total, incluindo os impostos. Bom, isso aqui nós estamos fazendo pelo valor líquido, tá certo? Então vamos lá. Qual que é o valor base? O valor base está aqui, ó, registro o valor base. Qual que é? O valor do veículo, 13.250. Vamos lá na nossa calculadora. Vamos zerar. 13.250. Como este valor estamos inserindo agora, apertamos Enter. Tá ok? 13.250. A concessionária lhe oferece um desconto de 8%. Vamos direto, como nós já aprendemos. 8%. 8, tecla percentual. Olha lá, muito simples. 8, tecla percentual. O que ela vai me indicar? Ela vai me indicar o valor dos 8% que foi o desconto oferecido pela concessionária. Olha lá, 1.060, tá batendo, legal. E agora? Bom, agora é simples. Logo depois que a gente já calculou esse percentual, que é o desconto, nós já podemos subtrair direto. Por quê? Porque a calculadora já tem no nosso número base armazenado, lembra? Então vamos lá e vamos apertar a tecla menos. Pronto, nós já temos aqui 12.190. Tá ok? Olha lá, 12.190. É o valor base menos o desconto. Bom, mas e agora? Agora nós temos que os impostos aqui, temos que levar em conta os impostos. Os impostos sobre o valor da compra são de 6%. Calcule o valor que a concessionária vai cobrar depois do total, incluindo os impostos. Bom, então vamos calcular os impostos. Mesma coisa, direto, 6, tecla de percentual. Vamos lá. 6, tecla percentual. 731,40. Esse é o valor dos impostos. E agora? Agora é só somar. 12.291. Por quê? É o custo total, o valor base menos o desconto mais o imposto. A calculadora já vai fazendo direto, ela vai armazenando tudo isso. Tá certo? Então, para chegar no resultado final, apenas apertamos a tecla mais. Legal? 12.921,40. Bateu com o resultado. Muito bom. Agora sim vamos falar de diferença de percentual. A diferença do percentual é um número base, enter, um segundo número que você quer comparar com um número base e você vai apertar o delta percentual. Lembrando, delta é a diferença, tá certo? Então, vamos a um exemplo? Vamos aqui. Um exemplo. 10, enter. E eu quero saber qual que é a diferença do percentual de 10 para 5. Eu venho aqui em delta percentual. Direto. Veja, 50%. Tá ok? Esse é o delta percentual. Inclusive, nós podemos observar aqui a diferença de percentual na explicação teórica. Digito o número base, aperto Enter, digito o número que eu quero comparar e aperto delta percentual. Lembrando, se o outro número for maior que o número base, a diferença de percentual será positiva. Se o número for menor que o número base, será negativa. E foi isso que nós vimos, não foi? Eu coloquei 10, 5 menor que 10, deu negativo aqui. Tá ok, pessoal? É muito simples. Agora, vamos prosseguir aqui e vamos falar do percentual
total. Bom, percentual total também é muito simples. Vamos à definição primeiro, tá certo? Percentual total. Para calcular a percentagem de um número, para calcular qual a percentagem de número é de um outro. Calcule o valor total somando os individuais e depois você vai fazer o número equivalente em percentual que você deseja achar e apertar a tecla percentual total. Vamos entender isso melhor com um exemplo, tá certo? Ó, no mês passado, sua empresa teve vendas de 3,92 milhões nos Estados Unidos, 2,336 milhões na Europa e 1,67 milhões no resto do mundo. Qual a percentagem das vendas totais ocorreram na Europa? Então, repara, ele quer saber qual o percentual que representa esses 2,36 milhões de venda dentro do todo daqui, tá certo? E como que a gente faz isso? É muito simples também. Nós vamos somando os valores. Somar, a gente já viu na aula passada, é muito básico. Vamos lá. Vendas nos Estados Unidos, 3,92. Vamos lá na nossa calculadora. 3,92. Certo? Enter. Opa, aqui. Qual que é o próximo valor? 2,36 milhões na Europa. 2,36. Tem que somar, não tem? Mais 1,67 no resto do mundo. 1,67 mais 1,67 mais 7,95, certo, pessoal? Olha lá, 7,95, ok? Ok. E o que ele quer saber? Qual a percentagem das vendas totais ocorreram na Europa? Então vamos pegar o montante da Europa, ok? Que é 2,36 e vamos perguntar para ele para a calculadora. Esse 2,36 representa quanto do percentual total? Quanto que é o do total, né? Vamos achar esse percentual, quanto ele responde a quanto percentualmente falando. Vamos lá. Então a gente vai pôr 2,36 e apertar aqui a tecla percentual total. 2,36 e a tecla percentual total. Representa 29,69. 29,69. Ou seja, a Europa foi responsável por quase 30% das vendas totais. Então, pessoal, essa daqui foi a videoaula de hoje, bem rapidinha. Só para a gente entender as teclas da calculadora 12C que trabalham com percentual. Nós vimos o percentual simples, o diferencial de percentual total. Qualquer dúvida ou sugestão que vocês tenham, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo, tá ok? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal e assiste os próximos vídeos, tá ok? Valeu, obrigado pessoal, até o próximo vídeo.